E hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o que é prioridade em relação ao manejo de pastagens. Os sistemas de produção animal sob pastejo, eles são divididos em 3 etapas. Etapa de crescimento, utilização e conversão. A primeira etapa, a etapa de crescimento, é aquela em que você faz todo o preparo do solo, escolhe sua planta forrageira, faz a fertilização do solo, tudo como manda o figurino. E esse capim vai crescer. Então você vai escolher a forrageira de acordo com a sua característica climática, de acordo com a sua habilidade de manejo, com os seus objetivos. Então está sendo feita a primeira etapa, crescimento. Após a forrageira ter crescido, nós vamos chegar então na nossa segunda etapa, que é a etapa que a gente vai chamar de consumo, que é a etapa de utilização. Tá? Então essa etapa ela é extremamente importante para o desempenho do seu animal sob pastejo. Essa é a etapa que a gente chama de manejo de pastagens. Então nesse momento em que a gente está oferecendo a forragem para que o animal consuma e depois faça a terceira etapa de conversão, é que a gente tem que ficar focado em fazer o melhor serviço da nossa fazenda, ou seja, investir os nossos recursos em manejo de pastagens. Por que eu estou dizendo isso? Porque de nada adianta você ter uma forrageira muito boa numa ponta e de nada adianta você ter um animal de alta genética na outra ponta se nessa etapa do meio você não consegue fazer a colheita de forma eficiente. Então, colher o capim de forma eficiente é aquilo que a gente chama de manejo. A gente precisa oferecer para o animal um pasto com uma estrutura adequada. O que é um pasto com uma estrutura adequada? É aquele pasto em que o animal tem facilidade de colheita. Quando o pasto está mais baixo, se a gente sentar aí para observar o comportamento dos nossos animais, o que a gente vai ver? Que quando o pasto está mais baixo, os nossos animais vão caminhar mais e dar mais bocados para consumir forragem. Então ele desprende muita energia fazendo isso, tá? Então ele gasta muito andando, caminhando para procurar comida. Isso é um pasto que está com uma superlotação, ou seja, é um pasto que tem uma baixa oferta de forragem. Consequentemente, eu vou ter muita competição. O animal vai consumir pouco, tá? Logo, isso vai se refletir num baixo desempenho. Então eu preciso ajustar a lotação. Ou eu vou tirar os animais, ou eu vou ter estratégia de manejo que aumente a minha produção de forragem para que esse pasto então fique mais alto e eu facilite a colheita pelo animal. Por outro lado, se o animal está consumindo um pasto muito alto, muito macegado, aquele pasto passado, cheio de material senescente, o que vai acontecer? Rapidamente o animal vai ter a impressão de saciedade, ele vai parar de consumir, porque o rumen vai estar cheio de material que não vai ser utilizado por esse animal. Então ele para esse consumo. Quando o animal para de consumir e come um alimento de qualidade, o que vai acontecer nesse momento? O animal não vai converter isso em produto. Então eu não posso ter um pasto nem muito rapado e não posso ter um pasto muito alto e muito passado. Eu tenho que trabalhar num ponto em que eu otimize a produção de forragem. O que eu chamo de otimização? É o ponto em que eu consigo ter produção de forragem e qualidade ao mesmo tempo. Quando eu encontro essas duas coisas, esse é justamente o ponto em que os animais deverão estar. E como que eu faço, professora, para poder ter essa estimativa de saber se eu estou nesse ponto de encontro entre produção e qualidade de forragem? A altura do pasto é um excelente balizador. Ou seja, para grande parte das plantas forrageiras que nós temos disponíveis hoje, nós vamos ter as alturas de entrada e saída para o rotacionado e vamos ter também a altura média de manutenção numa lotação contínua. Vou dar um exemplo para vocês. O capim mombaça, muito utilizado em sistemas rotativos no Brasil. Altura de entrada, 90 centímetros. Esse 90 centímetros é justamente esse ponto aonde eu encontro a qualidade da forragem e a produção. Então, utilizando o mombaça 90 centímetros de entrada e saindo com 40, eu consigo manter uma excelente produção de forragem e uma excelente resposta do animal. Capim marandu, em lotação contínua, é uma planta forrageira que deve ser mantida numa altura em torno de 25 centímetros. Se eu tenho os meus animais no marandu e eventualmente esse pasto abaixa, ele chega ali a 18 centímetros, significa dizer que eu estou com muito animal. Então eu tenho que mexer nessa lotação, retirar animal. E em contrapartida, se eu tenho um marandu que está muito alto, que está lá com seus 40 centímetros de altura, ele está muito alto. Eu tenho que colocar animais para rebaixar um pouco mais esse pasto e encontrar esse ponto onde eu vou ter qualidade e produção de forragem, tá, pessoal? Então, qual é o recado de hoje? Numa escala de prioridade, é mais interessante que a gente aprenda a manejar
antes de trocar a forrageira, tacar adubo ou trocar a genética do gado. Então, manejar pasto deve ser a prioridade na sua fazenda. Esse era o recado de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima.